Boa noite, é muito bom estar aqui novamente. Você sabia que estratégias empresariais e pessoais são muito importantes para um bom desenvolvimento profissional? E é exatamente sobre isso que falará nosso convidado de hoje, professor Djalma Rebouças, consultor em planejamento estratégico, que conversa com o professor Daniel Iata. Envie suas perguntas, interaja com a nossa transmissão. O nosso e-mail é suporte.pos@anhanguera.com. Você também pode utilizar o espaço destinado a comentários aqui na fanpage do Facebook. E não se esqueça, nessa semana estamos com condições especiais de matrícula. Aproveite! Acesse www.portalpos.com.br e tire todas as suas dúvidas. Uma excelente palestra e até daqui a pouco. Quais são as reais vantagens da educação à distância? As vantagens obtidas em realizar um curso à distância são muitas. Vou destacar aqui algumas. Flexibilização do espaço. Você pode estudar em casa ou no trabalho. Flexibilização do tempo. Você pode estudar em horário compatível com a sua agenda, como, por exemplo, em seu horário de almoço ou até mesmo durante o trajeto ao trabalho. A educação à distância valoriza o esforço individual e o ritmo de aprendizado dos alunos. O material de estudos assegura a qualidade dos conteúdos abordados. Você terá ainda a atenção individualizada para esclarecer todas as suas dúvidas com o tutor. O EAD te dá a oportunidade de conhecer pessoas e debater temas com estudantes de outras localidades. E, por fim, estimula o amadurecimento intelectual e a autoformação, tão importante nos tempos atuais. Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Semana da Pós aqui com vocês. É uma honra estar aqui com vocês nesta noite, nessa sexta-feira, agora para poder falar de um assunto tão importante, para vocês alunos da nossa graduação, pós-graduação, os internautas aí que vêm nos assistindo, aí, o pessoal de toda curtindo a página da Anhanguera, a fanpage da Anhanguera aqui, junto conosco. É uma honra e é um prazer de falar um assunto tão importante, O que a gente vai falar hoje, sobre estratégia empresarial e pessoal, A gente tem um palestrante renomadíssimo aqui conosco, Estou muito feliz de estar aqui junto com o professor Djalma Rebouças, conhecidíssimo, vocês que estão cursando o curso de administração, quem já cursou, e acaba fazendo aqui também um MBA aqui de controladoria, de gestão estratégica de negócios, acaba utilizando os livros do professor. Falando nisso, até apresentar algumas das principais obras aqui do professor, destacar das 25 obras que o professor tem, que eu vou falar para vocês sobre o vasto currículo do professor. Aqui, este livro de planejamento estratégico do professor está na 31ª edição, famosíssimo. Quem for fazer trabalho sobre estratégia, com absoluta certeza, vai utilizar e vai se deparar com a obra do professor. Outras duas obras aqui muito legais também, que são importantíssimas na nossa bibliografia brasileira, Estratégia Empresarial e Vantagem Competitiva, do professor também, onde falando já está na 8ª edição, e um que vamos falar bastante hoje com o professor, Plano de Carreira, Hoje vamos falar sobre as estratégias pessoais, E vamos falar bastante sobre este tema, Falar um pouquinho sobre o nosso palestrante de hoje, o professor Djalma Rebouças, ele é professor, também já foi professor, hoje já está junto na academia há muito tempo com a gente, ele é professor, é formado em administração, ele também é graduado em administração, também tudo sempre nessa área, com lato sensu e stricto sensu, mestrado, doutorado e livre docente, para vocês verem a vasta carreira do professor aqui, que vai falar com vocês hoje à noite, Falar alguns pontos relevantes, da grande carreira do professor, que está aqui com a gente. Ele já prestou consultoria em mais de 300 empresas, pessoal, em vastos segmentos, em diversos segmentos. O professor acabou já ajudando grandes companhias, professor? Acaba ajudando
enésimas situações, né, e principalmente nessa área de estratégia, né, vocês vão ver qual a grande relevância desse tema, né. Ele também já foi professor, já se aposentou, né, como professor na USP, na FGV, inclusive na USP ele criou 3 matérias, né, para vocês verem a relevância do professor aqui, né, no mercado brasileiro, né, como ele é reconhecido, né, nacionalmente. E também é autor de 25 livros, né? Aqui eu apresentei as 3 principais obras dele, né? Tem outras maravilhosas, mas as 3 que em destaques aí, que são famosíssimas no mercado. Professor, muito boa noite, seja bem-vindo. Tá, muito obrigado, tá certo? Eu agradeço o convite da Anhanguera Educacional, por parte do Daniel e a Vanessa, e da editora Atlas, por parte do Fábio. E hoje eu farei a apresentação de uma humilde palestra sobre um assunto extremamente importante, que é a questão de estratégia. E nós vamos falar em termos de estratégia pensando no contexto empresarial e pessoal, tá certo? Embora esse assunto de estratégia já vem de muito tempo no contexto mundial, tá certo? Só para vocês relembrarem, já no ano 500 a.C. já se falava, tá certo, sobre questão de algumas estratégias, inclusive existem até documentos, tá certo, a respeito. Depois houve uma evolução, no final do século, tá certo, retrasado, nós tivemos a criação de o início de uma estruturação da questão de estratégia. E já no século passado, na década de 40, a questão de estratégia começou a ter um fortalecimento pelo início da estruturação, ou seja, como elaborar a estratégia. Na década seguinte já se aprimorou na questão empresarial. Na década de 60 aconteceu já uma revolução muito interessante nessa questão, que foi a alocação da estratégia dentro de um processo de planejamento estratégico, bem como a interligação da estratégia com outros instrumentos administrativos, estrutura organizacional, orçamento, etc. E a questão de plano de carreira já é algo relativamente novo nessa preocupação. Nós tivemos na década de 1990, começou-se a estudar essa questão da estratégia pessoal. E a partir disso começaram-se a se estruturar questão de plano de carreira. Então eu vou focar basicamente, tá certo, a questão empresarial e a questão pessoal. Em termos conceituais, é verdade que em administração, às vezes determinados termos são conceituados de formas diferentes. Eu mesmo tomo muito cuidado com isso, e vocês também devem tomar cuidado, porque, conforme o Daniel falou, eu escrevi vários livros. Em todos eles, eu fui, vamos dizer, obrigado a colocar o glossário dos termos. Porque não adianta, em administração, a gente ficar no perfeccionismo de identificar um determinado termo e uma única conceituação e definição. Existem determinados aspectos, tá certo, que pode variar. O mais importante é que aquele assunto, aquele instrumento administrativo, seja aplicado de forma adequada. E a estratégia, independentemente de ser pessoal ou empresarial, ela é uma ação. É algo que vai ser feito. Segundo, ela tem que ser básica, tem que ser importante, tem que ser fundamental para a pessoa, para a empresa. Terceiro, ela tem que ser estruturada, ou seja, tem que ser explicada como é que a estratégia deve ser desenvolvida. Daqui um pouco, mais para frente, eu vou explicar alguns aspectos básicos inerentes a isso. Ela também deve ser preferencialmente criativa. Tem uma abordagem criativa, tá certo, inovadora, para que via aquela ação, aquela estratégia, se consiga fazer algo mais. E muito importante, a estratégia ela deve fazer uma interação entre o que é controlável, ou seja, o interno da pessoa ou da empresa, e o externo, o não controlável. E esse aspecto da interação entre os aspectos externos e internos, ou seja, os não controláveis e os controláveis, é isso que se chama estratégico.
Então, vocês vão me permitir, eu vou dar aqui um conceito para vocês nunca mais esquecerem, que é o guarda-chuva da estratégia, chama planejamento estratégico. A maneira mais fácil, parece que é mais fácil, né, de se identificar, tá certo, um determinado termo, nós pegamos o conceito de cada uma das palavras. Planejamento, no início, tá certo, da idealização desse termo, significava o estabelecimento de uma situação futura desejada. Só que só isso não serve para nada. Nós temos que também estabelecer como chegar nessa situação futura desejada. E esse como chegar nessa situação futura desejada é que se chama estratégia. E o estratégico é aquilo que eu falei, a interligação entre o não controlável e o controlável e tal. Essa questão, tá certo, da estratégia, ela tem, tá certo, determinados focos, determinadas questões. E o centro nervoso do planejamento estratégico, que pode ser considerado a estratégia, ela está interligada com 2 itens básicos dentro da administração, que são os objetivos, que vocês já estão cansados, tá certo, de ouvir sobre isso. Nós excitamos muito essa palavra objetivo como resultado a ser alcançado, e a parte de políticas, ou premissas, ou lei que deve ser respeitada. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de objetivos, porque eu tenho encontrado na minha vida profissional, em empresas, etc., uma situação meio inadequada em termos de objetivos. Muitas empresas, inclusive existem livros a respeito, na minha opinião, de forma inadequada, se vocês permitem usar esse termo, colocam objetivos não quantificados. Na hora que se coloca um resultado não quantificado, a estratégia, ou seja, a ação que é desenvolvida para alcançar aquele resultado, ela fica extremamente prejudicada. Então, o objetivo sempre deve ser quantificado. Talvez vocês tenham lido alguns livros que colocam que o objetivo não precisa ser quantificado e que a meta seria a quantificação do objetivo. Eu, particularmente, não uso essa definição. Para mim, o objetivo sempre tem que ser quantificado e as metas são etapas, são objetivos intermediários para se chegar àquele objetivo maior. Essa decomposição entre objetivos, da verdadeira concepção, e metas, vai facilitar vocês, quer seja em termos de empresa, quer seja em termos pessoais, a vocês consolidarem uma determinada situação em que vocês vão decompondo estratégias menores e todas elas perfeitamente interligadas. E as políticas vão sustentando esse trabalho, tá certo, de uma forma a mais adequada possível. Eu vou apresentar uns exemplos hipotéticos na parte de empresa e exemplo verdadeiro na questão pessoal em termos de estratégia e tal. Vamos pegar primeiro os exemplos hipotéticos em termos de empresa. Se eu tenho um determinado objetivo, por exemplo, de aumentar a participação do mercado em 7% até o final desse ano, tá certo? Sob responsabilidade de uma determinada pessoa, usando determinados recursos e tal, etc., eu posso ter uma estratégia que pode ser o desenvolvimento e lançamento de um novo produto. Eu posso ter uma outra estratégia que pode ser o desenvolvimento e consolidação de representantes e de pontos de venda. Ou seja, um objetivo para ser alcançado normalmente tem a necessidade de uma ou mais estratégias, tá certo, e tal, dentro desse contexto e tal. Ao mesmo tempo, vocês têm que tomar um determinado cuidado e tal, porque aquela estratégia que eu falei de lançar um determinado produto para aumentar a participação de mercado, ela pode servir também para um outro objetivo, que pode ser, por exemplo, aumentar a receita da empresa. Ou seja, nesse caso você está dando um tiro, a estratégia, e alcançando mais de um alvo, certo? E esse aspecto, tá certo, da estratégia, tá certo, na questão pessoal, então agora eu vou dar exemplo real. E eu vou já adiantando que eu não estou querendo dizer que a estratégia que eu vou exemplificar seja melhor, é simplesmente a que eu usei. Eu decidi, tá certo, ter o estabelecimento da estratégia via o lançamento de livros.
Porque eu gosto de escrever, me divirto com isso, aprendo com isso, recebo contribuições, eu espero que vocês aí, quem for ler meus livros, tenha boa vontade comigo e mande um e-mail para a Atlas ou para mim, falando de uma coisa que não entendeu, e eu, o que eu farei? Eu vou pegar essa ideia, porque vocês têm os contextos de vocês, e vou alocar em novas edições, tá certo, do meu livro. Então, esse aspecto da estratégia, tá certo, ela deve existir na vida pessoal. O estabelecimento, tá certo, do objetivo também deve ser primordial. Eu gosto de citar, por exemplo, uma situação em que uma vez eu estabeleci para mim um determinado objetivo, que foi atuar como consultor no ramo de cooperativas. Eu gostei muito do setor cooperativista, certo? Não sei até onde vocês conhecem, mas é um setor muito interessante, muito agradável e tal. Só que eu não podia chegar simplesmente, ficar pedindo para alguém apresentar, etc. e tal, e consultoria, aquilo que eu sempre falo e tal. A consultoria é comprada, não é vendida e tal. Então, o que eu fiz? Eu peguei, estudei o assunto consultoria, desenvolvi um modelo de gestão em consultoria e lancei esse livro, tá certo? Que já está na 6ª ou 7ª edição, não me lembro mais direito e tal. E com isso eu consegui, tá certo, prestar serviços de consultoria e treinamento em N empresas, certo? O terceira perna, tá certo, daquela questão que eu estava falando do núcleo, tá certo? Tem objetivo, estratégia e política. Sobre a questão de política, ela representa aquele orientação, aquele parâmetro que a empresa ou a pessoa deve respeitar, certo? Se eu faço, por exemplo, uma estratégia do lançamento de produto, pode ser uma política ter qualidade garantida e assegurada. Ou seja, quando a empresa vai lançar o produto, ela antecipadamente, ela vai ter todos os processos estabelecidos, indicadores, etc. e tal, para que tenha a questão da qualidade, então, assegurada. Essa questão da soma de os objetivos ou resultados, estratégias ou ações e políticas ou premissas ou leis que devem ser respeitadas, isso, pelo menos eu chamo, tá certo, de diretrizes, certo? Então, diretrizes seria a soma desses 3 aspectos. E eu gostaria, então, de falar, tá certo, nesse resumo, tá certo, que eu faço, o seguinte: vocês sempre deem muita atenção para esse núcleo central, certo? Eu não posso falar em termos de plano de carreira, porque as pessoas vão fazendo plano de carreira e às vezes a gente não acompanha na plenitude, mas eu posso falar em termos de empresa. Empresas que não deram atenção para esse núcleo central do planejamento estratégico, tá certo? Construído por objetivo, estratégia e política, o resto todo, que são assuntos que eu vou falar daqui um pouco e tal, todo o resto fica prejudicado. Então é esse o aspecto que eu gostaria de evidenciar para vocês. Bem, pessoal, boa noite, muito bom a participação de vocês aí, mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos assistindo, né, o pessoal lá de Passo Fundo, o pessoal da Facnet, aí um abraço para todos vocês, continuem participando e mandando as suas perguntas. Professor, tem uma pergunta aqui da Amanda Cristina, lá da Anhanguera, de Belo Horizonte, muito boa pergunta. Ela até pede um conselho. Professor Djalma, qual seria a melhor estratégia para alcançar um sucesso profissional conciliando sua vida pessoal e profissional, professor? Eu vou responder para... É Cristina? Amanda Cristina. É Cristina. Mas eu vou responder também, com a permissão da Anhanguera, para Pirassununga, onde tem uma unidade também da Anhanguera, e eu estarei no sábado próximo lá, tá certo? Na querida cidade e tal. Então é o seguinte, quer dizer, qual o aspecto básico de uma boa estratégia, tá certo? Uma sustentação e tal, não sei o quê. Eu acredito que seja conhecimento, tá certo? Das pessoas que estão desenvolvendo. E aí eu coloco conhecimento teórico e conhecimento prático. Às vezes as pessoas, tá certo, não conseguem juntar as duas coisas, conhecimento teórico e conhecimento prático. Eu mesmo, no meu trabalho de consultoria, eu entro muito com a situação teórica de estruturação de metodologia. E quem conhece o negócio,
é o outro lado da mesa, são as pessoas que trabalham na empresa. Então, Daniel, eu responderia, tá certo, para esse pessoal o seguinte: o mais importante é o conhecimento. Então, eu vou deixar já um recado aqui, que talvez eu seja repetitivo em mais algum momento desse encontro nosso aqui, é o seguinte: estudem muito. Às vezes a pessoa despende, tá certo, horas de aula, aulas de encontro, aulas de não sei o quê, e às vezes não assimila o processo. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: estudem muito. Por quê? Porque às vezes em termos de estratégia, por exemplo, que é o assunto que nós estamos conversando, que é um assunto multidisciplinar, amplo, às vezes o aluno, tá certo, não consegue identificar como vai encaixar aquele conhecimento que está recebendo numa matéria X de um professor Y naquele assunto. Mas acredite em mim, vai ter a necessidade de aprender. E eu, já que eu falei uma humilde palestra, eu vou contar um problema que eu passei. Eu fui excelente aluno na parte de métodos quantitativos, certo? E quando eu, em consultoria, eu tinha que usar, e tive que usar em algumas empresas, principalmente multinacionais, métodos quantitativos, estatística aplicada, para debater em termos de cenário que influi a questão de estratégia, eu tive que reestudar. É o que se chama de retrabalho. Refazer o que tinha a ser feito e fez mal. Então, a dica que eu dou para vocês é essa: estudem e use o momento para aprender, certo? Então, esse é um resumo que eu faço do contexto. Certo? Muito bom, professor. Principalmente a gente falando sobre essa parte de estratégia, né? A gente pode já começar a falar sobre aquela parte da visão, né? A gente também teve aqui junto conosco o Oswaldo, né? O Oswaldo Barbosa, que ele é diretor-geral do LinkedIn, né? Onde ele reforçou bastante sobre a visão até mesmo da empresa, né? Onde que ele fala sobre o LinkedIn, o que ele fala, né? Ajudar os profissionais a terem uma oportunidade no mercado, né? Então, se a gente for avaliar essa parte de estratégia, como que a gente pode vincular, professor, esse tema tão importante, a visão? Qual a opinião do professor sobre esse tema? A estratégia, ela tem que interligar com todos os fatores, todos os instrumentos administrativos alocados dentro de um processo de planejamento estratégico. A visão, certo? Conceituada como o que a pessoa quer ser, o que a empresa quer ser, ela obrigatoriamente tem que estar em todo o processo estratégico. Porque no processo estratégico existem determinados aspectos, tá certo, que eu vou falar ainda, que podem ou não estar dentro desse processo estratégico. A visão é um item obrigatório. E como é que nós vamos correlacionar a visão, tá certo, a uma questão de plano de carreira? Eu vou aqui, tá certo, mais uma vez, já que estou falando em plano de carreira, o maior exemplo que eu tenho é da minha pessoa, né? Não sei se é bom exemplo, mas é da minha pessoa e tal. No meu caso, eu defini, tá certo? Alguém pode achar presunçosa ou não a frase, mas não interessa. Eu estabeleci que a minha visão, certo? Aquilo que eu quero ser. A minha visão é ser referência em questões estratégicas e organizacionais. Então eu estou aqui, tá certo, com o Daniel. O Daniel pode chegar e falar assim: bom, eu acho, analisando o Djalma, que o Djalma atingiu 50% do que ele queria. Uma outra pessoa pode falar 70%, outra 10%, eu achar que foi 80%. Nada disso interessa. Isso é um detalhe, tá certo, que tem que ser analisado depois. Anteriormente, tem que se considerar o seguinte: se a visão que eu estabeleci daquilo que eu quero ser, certo, foi estabelecida, e todas as minhas estratégias, como consultor, como professor e como autor, estão me levando àquela visão, consequentemente, a frase da visão está certa e as estratégias estão adequadas. Então, tudo em administração, aliás, até com a permissão do Daniel, eu vou até falar para você. Eu estou agora trabalhando, tá certo, porque eu fico me divertindo com isso, estou trabalhando no meu 26º livro.
que é sobre a moderna administração integrada. É o título, tá certo? Que a Atlas, inclusive, me ajudou a determinar e tal. Nesse livro que eu estou fazendo, espero concluir até o final do ano, porque essa é uma estratégia minha e nós vamos ver depois que está correlacionado a um projeto que eu fiz para mim. Então, nesse livro que eu vou fazer, eu vou interligar todos os assuntos administrativos. Mostrar como se teria, porque a administração é uma coisa extremamente simples. Não é complicada, é simples. Mas nós temos que tomar alguns cuidados. E um dos cuidados básicos é a questão da interligação. Muito bom, pessoal. Continue aí participando aí com a gente, o pessoal de outras unidades aí do Brasil inteiro aí interagindo, né? A Mônica aqui mandou, né, que é consultora também, tá curtindo bastante a nossa apresentação com o professor Djalma, né? Falando bastante sobre estratégia, né? Vocês veem a importância, né, que no final o resultado nada mais é do que a própria estratégia, né? Onde você quer chegar, né? A visão é onde que você consegue, né, alcançar aquele objetivo, onde que você espera chegar, né? É importantíssimo isso que o professor comentou aqui conosco, né? Eu particularmente nas aulas aqui da Anhanguera utilizo bastante, né? Porque o principal de uma empresa, ou o principal de nós, né, como vida pessoal, é aonde a gente quer chegar e fazer com que realmente aquilo ali tenha uma coerência, né? Igual vocês estão nos assistindo hoje, estão atrás de conhecimento, atrás de informação, todos que estão graduando aqui com a gente ou pós-graduando aqui conosco, né, continuam lá naquele estudo, vou continuar estudando. O professor aqui reforçou a importância da educação, né, na carreira do professor, né, consolidada, né? O professor fez a graduação, igual muitos alunos estão nos assistindo hoje, fez a pós-graduação, foi fazer o mestrado, seu doutorado, para chegar lá livre docente, né, que é o maior estágio, né, na academia, né, para você poder conseguir conciliar. E por isso, né, vou até fazer uma pergunta, professor, aqui de um aluno, né? Professor, com um vasto currículo desse, quantas propostas o professor já teve de empregos em executivo de empresas, professor? Aí tem um aspecto, né? Eu recebi, tá certo? Não sei se de forma adequada, eu até brincava com as pessoas que me convidavam para cargos, eu vou dizer para vocês, altamente interessantes mesmo e tal. Eu até brincava para as pessoas que me convidavam, sócios de empresa, presidente e tal, eu falava o seguinte: vocês gostaram muito do Djalma como consultor. Como executivo, o Djalma não vai passar nem pelo período de experiência. Era sempre a resposta que eu dava. Por quê? Porque eu não tenho vocação para ser executivo. Isso é uma coisa. Eu falo, bom, mas Djalma, você nunca exercitou, tá certo? Desde que você se formou, tá certo? Eu sempre brinco na época jurássica, né? Nunca foi executivo. Tudo bem, eu nunca fui. Mas eu fui executivo, tá certo, de grandes empresas de consultoria. E lá eu tinha equipes. Mas não era também meu estilo. Meu estilo é para ser o consultor, como eu pus no meu livro de Manual de Consultoria Empresarial. Consultor artesanal. É meu jeito. Agora, tem outros que gostam de outro estilo, certo? Então, o que eu acho muito importante, viu, Daniel, é a questão da vocação. E, às vezes, a gente tem dificuldade em descobrir a vocação, certo? Eu não sei explicar porque eu não tenho a permissão do Daniel. Tem um aspecto, tá certo, que eu quero reforçar, porque, às vezes, aí, alguém que está vendo a nossa apresentação aqui, pode, no momento, pensar numa estratégia, não dá certo, não sabe se é boa ou não. Eu vou contar um assunto que aconteceu comigo e tal. Eu, como consultor, inicialmente, trabalhei em empresas de consultoria. Depois, junto com duas pessoas, nós constituímos uma empresa de consultoria. E depois eu toquei, tá certo, a minha vida, vamos dizer, já mais isolado e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Eu senti uma dificuldade imensa em fechar contrato. As pessoas sabiam de mim, me chamavam, eu dava aula, não sei o quê e tal, mas às vezes eu conversava e não fechava contrato. Aí eu tive a ideia
e foi a estratégia que eu comentei antes, de estabelecer o seguinte: a minha estratégia para conseguir os resultados que eu quero, inclusive até a nível de carreira acadêmica, ou seja, eu não teria conseguido a minha carreira acadêmica se eu não tivesse também os livros, ou seja, a estratégia como livro, estou falando do meu caso, não estou falando que a estratégia é boa, média ou ruim, estou falando do meu caso. A estratégia, tá certo, do aspecto do livro, serviu para eu consolidar uma situação mais objetiva, tá certo? É como eu falo, dar um invólucro no produto, tá certo? No projeto consultoria, que era uma coisa meio esotérica, solta e tal. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é o recado que eu dou e tal, a dica. Se vocês tiverem dificuldade de estabelecer uma estratégia, não quer dizer muita coisa, isso é normal, todo mundo tem. Quer seja de empresa ou a nível pessoal. O importante é vocês sempre estarem pensando a respeito, certo? E testando, verificando. Não de antemão, tá certo? Jogando determinadas ideias fora por si só. Se elas não servirem mesmo, aí tudo bem, não vamos discutir esse assunto. Mas sempre vocês testarem, certo? E usando sempre um princípio elementar, que é aprender com os outros, certo? É o chamado benchmark. Eu vou definir, já que eu estava brincando com vocês, sobre o conceito. Mas aqui na Anhanguera ninguém faça e ninguém vai falar que eu indiquei. Eu brincava muito com meus alunos o seguinte: olha, o que é benchmark? Benchmark é você colar do aluno que está ao seu lado e tirar a nota maior. É uma brincadeira, é uma coisa jocosa. Mas no fundo, tá certo, em termos práticos, eu também usei esse aspecto do benchmark. Eu sempre fui um observador nas outras pessoas. E o maior centro de informação, de aprendizado que a gente tem, são as outras pessoas. A gente tem que ter a humildade de aprender com os outros. Na maior parte das vezes, os outros têm muito a nos ensinar. Mas só que nós temos que aprender a aprender. E quando se entra nessa situação, acredita em mim, as estratégias, tanto empresariais, mas nesse caso que eu estou falando, principalmente pessoais, elas se tornam muito mais fortes. Professor, veio uma pergunta aqui do pessoal, né, que vem nos assistindo aí, que eu acabei até, ele usa uma ferramenta de estratégia, que ele até fala sobre um pouco da análise SWOT. Professor, acho interessante nesse método de análise SWOT ser utilizada para a nossa vida pessoal? Não, eu diria que é obrigatório, né? Por exemplo, é obrigatório usar, porque veja bem, você tem que saber tudo que você tem de forte, de fraco, de oportunidade e ameaça. Por que isso? Veja bem, eu tenho, tá certo, determinadas fraquezas, ok? Em termos de trabalho, tá certo? Em termos, por exemplo, de desenvolver determinadas ferramentas de trabalho. Eu tenho duas hipóteses. Ou eu, tá certo, explicito para quem de direito que eu não conheço, ou eu vou aprender, tá certo e tal. Estou falando da minha pessoa. Existe uma terceira hipótese de você, então, chamar uma outra pessoa para complementar. Mas como eu estou falando da pessoa em si, existe essa situação. É muito importante a pessoa aplicar essa avaliação. E no caso da pessoa, a autoavaliação. O problema, isso é até uma questão meio chata, é que as pessoas às vezes têm dificuldades em identificar os seus pontos fracos e tá certo? E daí então todo o processo estratégico, todo o processo de plano de carreira fica prejudicado. Então a pessoa tem que ser verdadeira nisso. Tem que olhar para o espelho e saber, tá certo? Exatamente o que sabe e o que não sabe. E mais ainda, em que aquele conhecimento vai servir. Porque às vezes a pessoa é fraca num determinado assunto, mas às vezes aquele conhecimento não vai agregar valor a um outro conhecimento básico que a pessoa vai aplicar na sua vida pessoal ou em determinada empresa. Então tem que saber para que serve. Nesse momento, querer saber, aí vem a questão externa da oportunidade e ameaça. Você tem que enxergar exatamente quais são as oportunidades e mais, quais são os cenários que estarão influenciando aquela oportunidade e também ameaça, mas principalmente as oportunidades. E cenário é o seguinte:
Existem algumas formas de abordagem de entender o cenário. Eu entendo assim. Eu leio um jornal X, o Daniel lê o mesmo jornal. Na mesma sessão, tudo igual. O Daniel lê e fala, esse assunto que está escrito aqui não vai prejudicar a vida dele ou não vai prejudicar a empresa dele. O que significa isso? Significa que aquele assunto para o Daniel não é cenário. Sabe? O Djalma lê, opa, eu vou tomar cuidado com isso, opa, eu vou usufruir essa questão. Então, para mim, aquela notícia é correlacionada a cenário. E eu acho muito bacana, para vocês que estão nos assistindo, você ler um jornal, uma revista, assistir uma aula, assistir uma palestra, uma conversa aí, tomando chopinho. Aliás, o chopinho fica para depois, né? Certo? Aquele momento todo assim, vocês terem a inteligência de quando vem um determinado assunto, vocês assumirem aquele assunto para depois estudar. Escreva para não esquecer alguma coisa ali, depois vai analisar. Vocês vão ver que o ser humano, na sua conversa normal, pessoal, empresarial, tanto faz e tal, possibilita o surgimento de N assuntos, que às vezes sozinho a gente não pensa, e mais ainda, às vezes a gente fica pensando sempre a mesma coisa. Então, vamos tomar cuidado com isso. Bem, tem uma questão aqui importante aqui, né, dos nossos alunos, né, do nosso pessoal aí, os internautas que estão nos assistindo aí. Um abraço aí para Luciane Apolinário, né, também aqui da Anhanguera, até falou, professor, a palestra está ótima, é algo para se levar para a vida e acho que todos deveriam assistir. Né, a G-Paz também está aqui nos assistindo e ela falou sobre um tema importante, né, sobre ter uma nova tendência sobre gestão de serviços, né, que antigamente agora as empresas, né, um pouco tempo atrás, não agregavam tanto o serviço, né, ao seu produto, né, e agora a gente vê uma forte tendência nessa gestão de serviços. Professor, o senhor observa algumas tendências para melhorar as estratégias dessas empresas que já produzem simplesmente um produto para agregar uma vantagem competitiva no mercado? Aí é outra obrigação, né? Porque veja bem, um determinado produto, um determinado serviço, uma determinada pessoa, um determinado conhecimento, ele está sempre dentro de um determinado ciclo de vida. Então, essas estratégias, elas devem sustentar a evolução e dar uma determinada sobrevida. O problema que às vezes que a gente nota é que as pessoas às vezes têm dificuldade em enxergar esse outro lado, tá certo, da questão. Então eu dou uma determinada sugestão, tá certo? Eu vou até ampliar um pouco a conversa aí, tendo em vista essa pergunta aí, com a permissão do Daniel. Claro. Você pense num campo de futebol. Não está jogando o importante time Santos Futebol Clube, que é o melhor time do Brasil, mas está jogando Ponte Preta e Guarani. O campo de futebol, a bola sai para o jogo. No campo estratégico, esse campo de futebol delimita a missão sua, a missão da empresa, quer ser de serviço, quer ser tecnologia pura, pode ser produto, pode ser o que for. Existe o seguinte, dentro daquele campo, mesmo que você não esteja atuando, você está atuando mais, atacando mais para a direita, a esquerda lá, está fraca, nem a bola não vai para lá, não interessa. Mas você tem que entrar no faz de conta e começar a delinear questões estratégicas sobre as possibilidades futuras. Entende? Porque isso é uma questão muito importante, é aquilo que eu estava falando antes. Às vezes, em termos estratégicos, a gente pega, dá um foco e vai naquela. E começa a esquecer determinadas ramificações. E para agregar valor, tá certo, você tem que entender determinadas interações em determinados momentos desse processo evolutivo. E se você pensar dessa forma, tá certo? Outras possibilidades, você fala assim, bom, eu nunca vou jogar pelo lado esquerdo, mas eu vou fazer uma joint venture, uma parceria, etc., não sei o quê, alguma coisa assim, uma sociedade,
alguma coisa qualquer, tá certo? Inerente a um determinado tipo de conhecimento, você estará agregando para você. Então é sempre enxergar essa ramificação. Agora, para enxergar a ramificação, é necessário que a tua análise global seja a mais ampla possível. Eu não sei falar, não teria a mínima competência de falar qual é a amplitude geral que se deve fazer essa análise, isso eu não sei. Mas eu falo o seguinte, faça a mais elevada possível. É assim que eu faço. Tem mais uma pergunta aqui, professor. A Mônica Martino, que é a nossa aluna aí, inclusive do meu próprio MBA aqui de controladoria, também sou professor aqui da casa, coordenador do MBA de controladoria. Obrigado aí por estar participando e nos assistindo aqui. Professor, ela pergunta na parte pessoal, uma pergunta interessante, né, que o professor acabou comentando aí, né, a gente falou um pouquinho da análise SWOT aí, né, tanto do pessoal quanto a profissional, né, quando a gente fala no corporativo, né, a gente vê as oportunidades, acabar linkando isso daí, né, junto com os nossos pontos fortes, né, e pontos que a gente tem que melhorar. E ela fala, professor, como trabalhar melhor nossos pontos fracos sem desanimar? Bom, Mônica, essa é uma pergunta meio difícil de responder, mas vou tentar responder para você. Veja bem, trabalhar o ponto fraco sem desanimar. O desânimo, talvez eu possa supor que ele comece a ocorrer, tá certo, pela não apresentação de resultados. Talvez, aqui eu estou exercitando, viu, Mônica? Talvez uma ideia seja que se usa, tá certo, dentro de estruturação para o processo. Você decompor essa situação em partes. Se existe determinada dificuldade, em partes menores e tal. E você ir por degraus. Tá certo? Porque às vezes esse desânimo, tá certo, é por uma ansiedade, uma expectativa às vezes muito grande. Ah, não vou conseguir, não vou... Entendeu? Então, eu acredito, tá certo, que uma situação fosse essa. Eu, particularmente, eu faço assim. Eu decomponho em partes. Por exemplo, nesse livro que eu estou fazendo agora, de administração integrada, tem umas partes de estratégicas com integração com os táticos, eu estou com a extrema facilidade em fazer. Fiz tudo, eu acho que até está completo. Mas dos táticos operacionais eu estou com dificuldades. Não adianta eu ficar, tá certo, jogar todo esse que eu escrevi no lixo e tal. Então o que eu faço? Eu mandei digitar, vou receber agora bonitinho e tal, e vou decompor a interligação entre as ferramentas táticas e operacionais em partes menores. E aí, uma vez que eu vou conseguindo, se ficar ruim na apresentação, depois eu junto. Ou então deixo separado. Então, a dica é, separe por partes. Muito bom, professor. Obrigado aí pelos grandes esclarecimentos aí. Tem mais uma pergunta aqui que o Fabiano, né, até o Fabiano Tomás aí, um abraço aí para você, ele acaba colocando aqui, professor, um conselho, né, ele colocou tanto na pessoal quanto a empresarial, né, então vamos focar um pouquinho já na estratégia empresarial. Professor, como conseguir um maior comprometimento das pessoas com a estratégia da empresa, professor? Bom, eu só conheço um jeito, que é o jeito que eu exercito na prática em empresas. É o seguinte, quando eu vou trabalhar, tá certo, como consultor em questões de estratégia em uma determinada empresa, eu explico para o pessoal, inclusive para o pessoal da área de recursos humanos, gestão de pessoas, que aquele trabalho não é só para a empresa, é também e principalmente para as pessoas. Então, eles vão ter a oportunidade de, na vida prática, naquilo que eles trabalham no dia a dia, de aprender muito sobre a questão estratégica. Inclusive, em algumas empresas, ele até faz o seguinte, dão até certificado, certo, de participação, de treinamento em questões estratégicas e tal. E eu sigo o seguinte princípio elementar. Inicio, tá certo, todo o processo, vamos dizer, antes do problema em si, ou seja, para que as pessoas comecem a entender a origem daquele problema e se as pessoas não atuarem adequadamente,
A empresa pode ter problema no futuro, consequentemente as pessoas podem ter problemas, vocês fazem parte de um grupo. Então, todas as vezes, certo, em que as pessoas começaram, tá certo, desde o início e foram até o fim nesse processo, o engajamento foi total. Porque comprometimento é uma questão pessoal. Motivação é questão pessoal. Eu estou comprometido em estar aqui na Anhanguera porque eu estou comprometido. Ninguém precisa me comprometer. Eu estou motivado porque eu me motivei para vir aqui. Ninguém precisa me motivar. O máximo que pode fazer é criar situações para o Djalma aumentar o seu nível de motivação. Mas ninguém vai ficar motivando o Djalma. Então, o que eu faço é criar mecanismos, e esse é o que eu uso, as pessoas participarem, ir aprendendo, evoluírem profissionalmente nisso. Isso cria uma situação que as pessoas podem ficar mais motivadas e comprometidas e tem dado resultado nessa empresa. É a única maneira que eu conheço. Muito boa a colocação do professor, também concordo com a opinião, né, do professor. Quando a gente começa a falar muito sobre comprometimento, né? O comprometimento é de cada um, né? Lembre-se que você tem que estar comprometido com você mesmo e se automotivar para alcançar o resultado que você quer. Mesma coisa quando a gente fala aqui, por que vocês estão cursando, né, algum curso nosso aqui na Anhanguera ou está fazendo alguma faculdade, por que você tem aquele objetivo daqui a 4 anos, mas aquele objetivo de alcançar 4 anos estudando, por trás existem algumas outras ações que vai te alcançar algum resultado que você espera. Então você tem que se comprometer e se automotivar para você chegar até aquele objetivo, tá certo, pessoal? Bem, professor, acho que seria importante a gente falar sobre um pouquinho das tendências, né? Um aspecto, por exemplo, que eu acredito que vai ocorrer em termos de tendências, com o assunto estratégia, e aqui, tanto empresarial como pessoal. É lógico que, em termos pessoais, a pessoa pode simplificar um pouco o processo de elaboração, tudo bem. Mas uma tendência que eu acho que já está ocorrendo, aliás, eu falei que desde a década de 1960 já tem ocorrido isso aí, e vai continuar muito forte, é a interligação das estratégias com os outros instrumentos administrativos. E eu tenho observado em empresas que eu tenho trabalhado nos últimos anos, quando eu chego nas empresas, talvez até as estratégias não estejam bem estruturadas em si, mas as estratégias que estabeleceram de uma determinada forma, elas estão perfeitamente interligadas com projetos. E isso, aí eu fico contente pelo seguinte, que desde que eu saiba, desde meados da década de 50, já se falava o seguinte, toda e qualquer estratégia tem que gerar no mínimo um projeto. E a razão é o seguinte, não adianta eu chegar a falar que a minha estratégia é desenvolver, elaborar um determinado livro, ou uma empresa desenvolver um determinado produto, ou fazer alguma coisa. Isso é conversa mole. Por que é conversa mole? Porque é uma frase só. Então você tem que pegar aquela frase e tornar operacionalizável. E qual é o instrumento administrativo proporcionado, tá certo, para as empresas, para a pessoa, para operacionalizar a estratégia? Até agora, o único instrumento que inventaram chama-se projeto. Porque no projeto eu vou pôr datas de início, data de término, decomponho a atividade, coordenador responsável, recursos alocados, tá certo e tal. Eu vou fazer todo um conjunto de detalhamentos que vão permitir eu administrar aquela estratégia, evolução, fazer reformulações, tá certo? Eu normalmente tenho que trabalhar, em alguns casos, com estratégia alternativa, se eu vou pular para a estratégia alternativa. Então, essa é uma tendência que eu fico contente em saber o que está acontecendo. E depois o projeto, vocês aí também sabem que o projeto representa o principal, um dos principais insumos, né, seguramente o principal insumo do sistema orçamentário. Então já permite, por exemplo, que naquela estratégia
você tem os recursos alocados, tá certo, no determinado projeto, tempo, etc., e isso entra no sistema orçamentário. Então, se uma determinada estratégia vai ser realocada no tempo, você realoca o projeto decorrente e consequentemente, você mexe no sistema orçamentário de maneira automática. Você vai antecipar uma estratégia, a mesma coisa. Você antecipa o projeto, antecipa a estratégia. Então, essa é uma tendência que eu acho, ainda bem, que está ocorrendo de uma forma bastante, tá certo, interessante, tá, além, tá certo, da questão de aprimorar os planos de carreira das pessoas. Legal, tá legal, professor, até comentando sobre isso, vocês veem como que é a tendência de gerentes de projetos nas empresas, né? Você vê a grande demanda, né? A falta de profissionais que hoje a gente tem, porque projeto não significa o cara trabalhar com engenharia civil, ou simplesmente com engenharia mecânica, ou mais com tecnologia. Projeto não se envolve só isso, né? Você vê o quanto que nós, pelo menos da área de finanças, na área de controladoria, quem trabalha na área de controle de gestão, acaba sendo influenciado, porque trabalha sobre comitê de investimento, que trabalha sobre projetos, né? Imagina grandes empresas aí, por exemplo, uma 3M, né? Quantos projetos ela tem, né? Quantos profissionais eles vão precisar e demandar deste tipo de conhecimento, né, de gestão especializada, né? O professor até dava aula na Vanzolini, né? Que até é uma dos especialistas ali, onde eu tirei a certificação, por exemplo, de Six Sigma, né? Que eu também tenho gerenciamento de projeto. E vocês veem como essa demanda, até mesmo para a vida pessoal, é importante, né? Como você está gerenciando a sua vida pessoal, né? Como que você está demandando tempo? Eu quero curtir a vida e conseguir conciliar com a minha vida profissional, né? Vocês veem como que é importante, que recursos eu vou utilizar, né, para cada tipo de demanda, né? Falando sobre gestão de projetos, professor, essas tendências, né, que vêm ocorrendo no mercado, né, com essa forte demanda de profissionais no mercado, só o projeto em si, o que o professor observa no mercado como gerenciamento de projetos pode influenciar ainda mais a estratégia, fazer a parte ao contrário, fazer um bottom-up de vez um top-down, professor? Na realidade, são dois sentidos, né? Porque, veja bem, eu parto da estratégia, tá certo, para o projeto, aí vai descendo e tal. Mas a pessoa pode pensar ao contrário, fazer um determinado projeto, tá certo? E depois pensar em estratégias e, tá certo, evoluindo e tal. Eu gostaria, inclusive, de reforçar, antes de responder, tá certo, a tua questão, é o seguinte. A questão de projeto, conforme o Daniel falou, serve para qualquer situação. É um projeto de um transatlântico, é um projeto de um livro, é um projeto de vida, tá certo? É um projeto de uma conquista, de um namoro, qualquer projeto, não interessa. O projeto é uma ideia, o aspecto estruturado. E isso tem que ser respeitado. Eu vou dar um exemplo em termos do meu caso e tal. É lógico que todo contrato de consultoria, eu sou obrigado a fazer projeto, e com etapas, atividades, etc., resultado, aquele negócio todo. Mas quando eu faço um determinado livro, eu nunca assinei um contrato com a Atlas antes do livro pronto. Por exemplo, o livro que vai sair agora daqui uma semana, 10 dias, chama-se Administração de Projetos. Então é meu novo Perfeito. livro que está saindo e tal. Esse livro, por exemplo, eu decidi fazer, eu fiz um projeto para mim e cumpri o projeto. Esse novo livro que estou fazendo sobre a questão da administração integrada, eu fiz o projeto, é meu. Porque se eu não tiver o projeto, vocês têm que pensar o seguinte, quando a gente tem dúvida, a gente pensa ao contrário. Vamos partir do princípio que eu não tenho o projeto feito. Eu não tenho acompanhamento, eu não tenho análise de resultado, eu não tenho interações, eu não tenho recursos, eu não tenho nada. As coisas vão acontecendo. Então o projeto pode ser uma simples folha de papel que vocês fazem, certo? Ou um projeto maior, tá certo? Com análise de viabilidade e tal, etc, etc e tal. Então, essa parte do projeto, eu concordo, Daniel, que realmente é um aspecto importante.
Infelizmente, muitas vezes se pensa, como você evidenciou, em grandes projetos. Não. Pode ser projetos mínimos, só que para a pessoa e às vezes para a empresa é uma importância enorme. E isso tem que ser respeitado. Entende? Então eu fico contente, tá certo, quando a Anhanguera se preocupa, tá certo, em transmitir essa importância para o pessoal e os alunos que participam nesse contexto. Legal, pessoal. O pessoal de Campo Grande aí da Unidep, aí um abraço para vocês, o pessoal aí do Centro-Oeste aí que vem nos assistindo aí, é um prazer estar aqui conosco, vocês aí interagindo aqui com a gente. Professor, falando aqui mais uma pergunta, né, falando agora até um pouquinho sobre cenários, né, que o professor comentou, sobre essa parte de tendências, né, tanto na vida pessoal como nas empresas, com essa velocidade do mercado, de acesso às informações, né, que a gente tem, como se adaptar a esse movimento tão rápido, professor, para tentar minimizar o erro, né, porque a gente bota um projeto, né, segue uma tendência, um cenário, né, e como tem um movimento muito rápido, né, por exemplo, em tecnologia, como a gente pode minimizar, né, esses certos erros no planejamento estratégico? Pessoal de Campo Grande, boa noite. E se vocês morarem no bairro do Mambaí, onde eu morei 2 vezes, somando 5 anos, certo? Estive há pouco tempo lá, excelente cidade, um abraço e tal. Mas é o seguinte, esse aspecto da velocidade de informação, de conhecimento, às vezes a pessoa considera um problema. Mas também considerava problema quando existia falta. Então a gente tem que entender o seguinte, as coisas vão acontecendo. E nós temos que ter a inteligência, tá certo? Para saber usufruir essa evolução. E qual é uma alternativa, tá certo? De acompanhar esse processo e tal. É vocês trabalharem, pelo menos eu gosto de fazer isso e tal, primeiro, trabalharem com equipes multidisciplinares dentro do processo estratégico, em termos de empresa, e no caso de pessoas, vocês podem discutir com parentes, amigos, professores e tal, não sei o quê, outros profissionais e tal, sobre essa questão de plano de carreira. O debate, tá certo, dessas equipes multidisciplinares, ou seja, você está interagindo vários conhecimentos, várias formas de trabalhos, atuações, etc., cria um mecanismo que você assimila rapidamente todo aspecto de conhecimento. E isso cria, inclusive, uma situação de debate. Então, essa velocidade, eu, particularmente, acho positiva, benéfica para o processo. E, por outro lado, tá certo, se está acontecendo essa velocidade, tá certo, e está atrapalhando, já existem determinados instrumentos administrativos que permitem, tá certo, agilizar esse processo. Então, sejam bem-vindos a essas evoluções rápidas. Que bom, né, professor? Bem, legal aí a participação de vocês, falar também mais para as últimas considerações, né, passou tão rápido aqui o nosso bate-papo, professor. Professor, né, como conselho, qual, assim, em resumo, né, para a gente, aqui agora que a gente está acabando a nossa palestra, né, um conselho aí para os nossos alunos aí que vem nos assistindo, o pessoal que gosta de estratégia, né, ficou muito encantado com a história do professor, né, como conseguir, colocou um objetivo e focou todas as energias para que se conseguisse chegar até ali. O que o professor poderia dar como último conselho, né, nessa vida pessoal e profissional dos nossos alunos? Aí eu poderia responder em 2 abordagens, né? Primeiro, nós estamos aqui falando de estratégia, basicamente. Mas qualquer outro assunto que fosse, a dica que eu dou, e isso eu vi na minha vida, na vida de pessoas com quem eu estive envolvido profissionalmente, etc., é o seguinte: estudem e estudem muito. Tenham a humildade de aprender com os outros. Evoluam, façam detalhes, projetos, estratégias do aspecto de vida. Vocês vão ter alegrias, uma série de alegrias que muitas vezes vocês nem pensavam em ter. Entende? Então, exercite a vida é um aspecto extremamente importante, ninguém questiona, só que
tem que ser exercitada, tá certo? Com vontade, com galhardia, com uma situação, tá certo, de criatividade, uma situação de perseverança. É essa a dica, tá certo, que eu dou para todos vocês e sucesso na vida. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui com o professor, né, de ver também agora, sexta-feira à noite, o pessoal aqui às 8h30 nos assistindo aí em todo o país, né, você vê tantas pessoas aqui, né, que vêm aí curtindo, vêm prestando atenção, né, na nossa palestra aqui com o professor, né, a semana inteira, né, tendo a semana da pós, vocês puderam aproveitar aí grandes nomes, né, o professor Djalma aí, reconhecidíssimo no mercado, principalmente com as suas publicações, né, grandes executivos de empresas que passaram aqui conosco nessa semana, falando sobre também estratégias, né, falando sobre N assuntos importantes, né, que são aderentes hoje ao nosso mercado, e é muito gratificante também poder ouvir isso daí. Bem, professor, agradeço muito a participação do professor, vou passar até a palavra, né, em agradecimento aqui pelo aceite do nosso convite aqui da Anhanguera. Ok, eu que agradeço, tá certo? Foi uma honra estar nessa instituição e eu agradeço em particular, tá certo, o Daniel, a Vanessa, tá certo, da Anhanguera e ao Fábio da Atlas por eu ter proporcionado essa oportunidade de estar com vocês e tal. Um abraço, boa noite. Bem, pessoal, então vamos encerrando por aqui o nosso encontro. Fico muito feliz de vocês estarem nos assistindo. Obrigado aí pela participação de todos. Infelizmente acabou, mas estaremos aqui na nossa página na internet, na Semana da Pós. Fiquem aí conosco e uma ótima semana para vocês e um ótimo final de semana. Obrigado. Viu só como o planejamento é tudo? Está na hora de planejar a sua carreira, não é mesmo? Acesse o portal da pós-graduação da Anhanguera no site www.portalpos.com.br e descubra todas as oportunidades que temos para que você se desenvolva cada vez mais. Aproveite nossas condições que estão muito especiais nesta semana. Encerramos esta quinta noite de palestras muito felizes, pois contamos com a sua participação e também com a presença de convidados incríveis. Em breve voltaremos com mais uma semana de pós-graduação e, claro, com a participação de profissionais de peso no mercado de trabalho. Um grande abraço e, em nome da Diretoria de Pós-Graduação da Anhanguera e da Anhanguera Publicações, agradeço a sua presença aí do outro lado nestes 5 dias. E não se esqueça de que a constante formação é fundamental para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Tchau e até a próxima. Como faço para me matricular na pós-graduação EAD da Anhanguera? É muito fácil. Inscreva-se no www.portalpos.com.br e agende uma entrevista com o coordenador de pós-graduação. Você ainda pode fazer a matrícula online. Nesta opção, o Contact Center da Anhanguera entrará em contato com você e lhe encaminhará o boleto via e-mail.